Convido agora o senhor Denizar Dourado para fazer uso da tribuna. Vereador. Você não marquei. Senhora presidente Fabiana Rocha e demais colegas vereadores, senhoras e senhores e demais autoridades, secretário Adão Camargo, secretário de Cultura, Paulo Miranda, o CRAS aqui na representação, com Luciana, ex-vereador Serafim, a minha esposa, Dora Rocha, e demais companheiros e companheiras aqui presentes da nossa equipe de trabalho, nas pessoas de Valderson, Cidermando, Romarinho, entre tantos outros. E demais autoridades, pastor Paulo Sérgio, o nosso apreço já ainda se encontra presente, a nossa admiração. Eu primeiro gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, em especial aos mais jovens, que através deste texto documentário têm oportunidade de conhecer uma faceta do desenvolvimento de nossa cidade, e também aos mais velhos, que tiveram a oportunidade de conviverem com Flamarion Dourado, meu pai. E com ele construíram as bases do desenvolvimento de nossa cidade e de toda a região sudeste do estado de Mato Grosso. E um agradecimento especial àqueles que foram seus amigos e seus apoiadores, por tudo que fizeram por ele. Senhora presidente e demais pares, quero expressar meu apreço e de minha família a vocês pelos esforços que fizeram na memória de seu pai, Abelardo Rocha, e de sua mãe aqui presente, Dona Cleusa, que fizeram ao incentivá-lo a participar da vida pública. E aos esforços que fizeram para a sua eleição em novembro de 1966. E talvez mais importante, o incentivo e a força que vocês deram, e depois que ele foi eleito prefeito de Guiratinga. Quero expressar os meus agradecimentos em nome de todos os meus irmãos, às famílias Martins, com a qual tive a honra de conviver desde tenra idade, e aos Dourado, hoje aqui representados por mim na condição de vereador neste parlamento municipal. Essas famílias, posso afirmar, por conviver ao longo de minha existência, refletem e iluminam a sociedade pela força de seus caráter, integridade, empenho e dedicação ao trabalho e à proteção de todos. E, em especial, gostaria de homenagear a minha mãe em memória, Maria Martins Dourado. Lutou por toda uma vida sem fazer concessões aos seus valores e princípios.
superou obstáculos, visualizou limites acima de seu tempo e, sobretudo, amou a todos sem distinção. Foi uma companheira exemplar que dignificou e ampliou a figura de meu pai. Eu sei que era uma fonte que aumentava a força de meu pai, o fato de saber que havia inúmeras pessoas em toda a sociedade e no município de Guiratinga que estavam com ele, dedicado a certos princípios e certos ideais. Não importa o talento que o indivíduo possui, o quanto de energia que ele possa ter, não importa o seu grau de integridade e o grau de honestidade que ele possa ter. Se ele é por si mesmo, e particularmente, se for uma figura política, ele pode realizar muito pouco. Ele pode realizar muito pouco. Mas se ele se sustenta, como o prefeito Flamarion Dourado foi, pela força do povo em toda a cidade, dedicado às mesmas coisas que ele estava tentando realizar, ele pode realizar um grande propósito. Ninguém sabia mais do que o prefeito Flamarion Dourado. Ele costumava ter grande orgulho em dizer da viagem que eu trouxe da Bahia para Mato Grosso, e quanto isto impactou a sua vida, e o que essa experiência poderia trazer para o povo de Guiratinga e sua organização política, vereador Ari Bonilha. Ele teve grande orgulho no fato de que a sociedade o ajudava a governar. E ele sabia que esta ligação entre o poder político e o conjunto da sociedade civil, no comércio, nas cooperativas, dos sindicatos de trabalhadores e dos proprietários rurais, e que esta combinação almejava o progresso e que a prefeitura também tinha que ser dedicada ao progresso. Então, quando ele se tornou prefeito, ele não só tinha seus próprios princípios e seus próprios ideais, mas ele tinha a força do povo. Como prefeito, ele queria fazer algo para as pessoas doentes e que precisavam de assistência médica, para aqueles que não eram cobertos pela segurança social ou seguridade social, para aqueles que não estavam recebendo um salário adequado, para aqueles que não tinham moradia digna, para os nossos idosos que tinham dificuldade em custear as suas existências, para os nossos concidadãos que eram indígenas, negros ou ciganos e que tinham dificuldade em viver nesta sociedade. A tudo isto se dedicou. Mas ele também percebeu que, a fim de fazermos progressos em nossa cidade, ele tinha que ser forte nas cidades vizinhas, na emergente Rondonópolis, na capital estadual Cuiabá e na recém-inaugurada capital federal Brasília, Distrito Federal, para onde se deslocou, à medida que as possibilidades surgiam. Recordo de tê-lo ouvido dizer: precisamos nos fortalecer e utilizar as nossas energias armazenadas no momento em que seja necessário. Mais do que isto, a sua ideia
era realmente que esta cidade, que este mundo deveria ser um lugar melhor para a próxima geração do que quando herdou da última geração. É por isso que despendeu intensos esforços não apenas para efetuar uma excelente gestão, mas também preparar o seu povo para um futuro mais profícuo. E este era um valor importante para ele. E é por isso que ele fez tal esforço e estava comprometido com os jovens, não só de Guiratinga e região, mas em uma perspectiva com os jovens de todo o mundo. E em todos esses esforços, todos vocês estiveram com ele. Quando houve dificuldades, vocês deram o suporte que ele necessitou. Quando houve períodos de crise, vocês estavam ao lado dele. Quando houve períodos de felicidades, vocês riram com ele. E quando houve períodos de tristezas, vocês o confortaram. Eu percebo que, como indivíduos, não podemos simplesmente olhar para trás, que devemos olhar para a frente. Quando penso no prefeito Flamarion Dourado, penso no que disse Shakespeare. Quando ele morrer, levá-lo e cortá-lo em pequenas estrelas, e ela vai tornar a face do céu tão clara que todo mundo vai estar apaixonado pela noite e não paga o culto ao sol berrante. Shakespeare. Quando o mundo vai estar apaixonado pela noite e não pega o culto ao céu berrante. Eu percebo que, como indivíduos, e ainda mais importante, como povo e como um país, não podemos simplesmente olhar para o passado, temos que olhar para o futuro. Então, eu irei me juntar a vocês, dizia o prefeito Barga Rosa, quando homenageava Vossa Excelência Ari Bonilha, da União pela Cidade e pelo Povo. Então, eu irei me juntar a vocês e iremos perceber que o que começou naqueles anos de seu governo, as bases e os princípios ali executados, têm que ser sustentados, que deve ser continuado. O meu esforço, a minha energia e a minha dedicação que foi dada ao prefeito Flamarion Dourado deve ser dada aos governantes que acompanham os seus ideais de justiça e democracia. Se fizermos isso, evidentemente, como senso crítico, os benefícios não serão apenas para esta comunidade, mas muito mais, será um benefício para todo este país e para o conjunto da humanidade. Nós devemos pensar em que meu pai uma vez disse: nós temos a capacidade de fazer esta, vereador Luiz Mário, a melhor geração da história desta cidade, ou torná-lo a última, meu primo, vereador Marcelo Dourado. Se fizermos nosso dever, se cumprirmos as nossas responsabilidades e as nossas obrigações, não apenas como democratas, mas como cidadãos brasileiros em nossas cidades de origem, em todas as nossas cidades, nas fazendas e em todos os recantos do país, como um todo, então esta geração de brasileiros poderá se tornar a melhor geração da história de nosso país, cumprindo assim o que foi preconizado pelo prefeito Flamarion Dourado. Finalizando, últimas palavras, vislumbrando meu pai e suas atitudes, diria que ele aplicou a si mesmo e que poderíamos aplicar a governantes comprometidos com o povo e a todos nós como indivíduos. As realizações pessoais são desejáveis,
mas eu tenho promessas a cumprir e muito a percorrer antes de descansar. A Fundação Flamarion Dourado, através de minha pessoa e a todos vocês aqui, vereadores e a população desta amada terra, todos os cantos dessa cidade e pelos recantos deste país que ajudaram a fazer Flamarion Dourado, o prefeito de Guiratinga que cumpriu o legado de tornar a sua existência uma vida para todos. Em meu nome e de minha família, agradeço a todos. Muito obrigado.